Olá, pessoal de casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos dar seguimento às nossas aulas de identidade e protagonismo. A gente falou na aula antes dessa sobre democracia e cidadania, então se você não viu, volta lá para ver conceitos fundamentais, porque nesta aula de agora a gente vai falar sobre representatividade como um importante aspecto da democracia, né? A gente conversou sobre a democracia ser uma democracia representativa na nossa república, então a gente pensar o que é essa representatividade, de que forma ela se alimenta dentro do nosso cotidiano, de que forma a gente pode pensar a representatividade também dentro da nossa escola, né? Como esse microcosmos aí do exercício da cidadania, que são as nossas comunidades escolares. Então, é muito importante a gente entender esse princípio fundamental, certo? Então, para começar a pensar sobre isso, acho que você pode pensar e começar se perguntando se você sente que a sua voz é ouvida nas decisões que afetam a sua vida e a sua comunidade. A gente sabe que a nossa vida em sociedade, ela depende de muitas ações, né, de muitas decisões políticas, né, e de políticas públicas aí do Estado. Então, compreender, né, como que essas decisões que são tomadas no nível macro podem influenciar o nosso dia a dia, né, e de que maneiras que a sua voz pode ser mais escutada se você sente que ainda não é tão bem representado ou tão bem representado dentro da nossa sociedade, né? Você acredita que as pessoas que ocupam cargos políticos representam de verdade quem você é, o que você vive, o que você acredita, né? Claro que a gente não tem aí como colocar, né, essas pessoas dentro dessa compreensão de que quem está lá nos representando vai concordar com absolutamente tudo que se pensa, mas compreender como que as decisões que são tomadas por essas pessoas refletem as suas necessidades e a necessidade da sua comunidade. Então, esse é um primeiro movimento que a gente faz para pensar sobre representatividade no funcionamento da democracia, né? Então, democracia tem como fundamento principal a participação, né? Por mais que a gente fale em democracia representativa, essa democracia, ela precisa ali de uma série de mecanismos que façam com que as pessoas possam exercer certo controle na forma como esses representantes estão aí manejando os interesses da população. Então, a democracia, ela é baseada na ideia de que o povo governa por meio desses representantes, mas para que ela seja plena, ela precisa ser justamente participativa, diversa e inclusiva, certo? Então, a gente colocar um representante, esses representantes que lá estão, eles só podem efetivamente nos representar na medida que a gente garante mecanismos de participação popular, de escuta, de diálogo e um diálogo que seja diverso e que seja inclusivo, né? Então, qual é o princípio da soberania popular, né? Todo poder, isso aqui é o artigo 1º da nossa Constituição, tá? Então, abre aspas, todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes ou de forma direta, né? Então, percebam que esse ou de forma direta é muito importante aí para que a gente entenda que essa participação dentro da democracia é um elemento fundamental para que a gente tenha aquela tríade que a gente falou aí funcionando. Que tríade é essa, professora? Lá na aula anterior a esta, a gente trouxe essa dimensão de que a cidadania, né, ela vai funcionar a partir aí, né, das leis, dos cidadãos, né, participando e do Estado. Né? Então, essa compreensão aqui de que esses três elementos precisam estar conectados e funcionando de maneira fluida e dialogada. Então, a representatividade em si é o quê? É o direito reconhecido que alguém adquire de representar um grupo ou uma comunidade, né? Então, essa representação é sempre um direito adquirido aí por meio desses processos de decisão que é de uma determinada população, de um determinado grupo maior, de um coletivo.
né? Então, o princípio constitucional que a gente tem no Brasil aí do pluralismo político, ele vai reconhecer que a nossa sociedade brasileira é formada por vários grupos, né? Então, quando a gente fala ali de diversidade, de inclusão, quando a gente traz a dimensão da interculturalidade, ou seja, da possibilidade de diferentes grupos e culturas dialogarem por esse bem comum que é o nosso território, né? A gente tem aí essa multiplicidade, como está colocado, de centros de poder em diferentes setores da sociedade. Então, como é que esses diferentes centros de poder vão poder dialogar, né? Então, para que haja uma maior representatividade, é necessário esse pluralismo político, né? É necessário que a gente tenha aí representantes que reflitam a cara do Brasil, né? Que reflitam os interesses do brasileiro. Então, a política, quando vai refletir essa diversidade do povo, a gente precisa garantir que nos cargos políticos existam, né, mais e mais diferença. Então, quando a gente traz aqui, por exemplo, grande parte dos cargos políticos do Brasil atualmente é ocupada por homens brancos de classe média alta. Então, olha só, a cara dos nossos representantes. Então, quando a gente pensa que grande parte dessa bancada política é formada por esses homens, eles podem governar, mas eles precisam ter mais estruturas de diálogo com uma população que é diversa deles, né? Ou seja, que é diferente deles. E melhor do que isso é a gente ter cada vez mais pessoas diferentes ocupando essas bancadas, né? Ocupando as nossas câmaras, ocupando os nossos cargos públicos, né? Então, que a gente tenha mais mulheres, que a gente tenha mais mulheres negras, que a gente tenha mais mulheres indígenas, que a gente tenha mais pessoas com deficiência, né? Uma série de outras pessoas que poderia diversificar cada vez mais aí esses cargos políticos que têm sido ocupados por homens brancos de classe média alta. Né? Porque a gente tem uma população que é majoritariamente constituída por homens e mulheres negros, né? E de classes populares. Então, essas pessoas têm necessidades mais específicas, né? Que precisam aí ser escutadas e ser colocadas de uma forma mais próxima da realidade dos brasileiros. Então, esse desequilíbrio que vai se criando ao longo de décadas de democracia é um desequilíbrio na tomada de decisões alinhadas com os interesses da população. Né? Então, por isso a gente pensar que uma representatividade maior traz mais possibilidade de diálogo e mais proximidade com os interesses da população brasileira. Então, quais são os desafios que a gente tem a essa representatividade? Professora, muita coisa já mudou. Sim, a gente já tem muito mais pessoas negras compondo aí, né, os nossos cargos políticos. A gente já tem pessoas indígenas, a gente tem também pessoas da população LGBTQIA+, certo? Então, a ideia é que a gente possa expandir essa diversidade dentro desses cargos públicos. Só que a gente tem também alguns desafios, e isso diz respeito a como que nós, cidadãos e cidadãs, vamos acompanhar essas pessoas que estão aí se colocando à frente, né, desses cargos ou para disputar esses cargos públicos, né? Então, a gente tem aí a representatividade como algo que não é suficiente por si só, ou seja, não basta ter mais mulheres presentes na política, não é suficiente. É necessário o quê? Que essas mulheres possam ocupar esses cargos, mas que elas tenham compromisso com a transformação social da vida de mulheres, suas famílias, né, seus territórios. Então, quando a gente vê, né, alguma candidata, né, ou então quando a gente percebe algum candidato, olha, esse candidato ou essa candidata se parece mais comigo, tem uma origem social parecida com a minha, né? Mas a gente precisa perceber o quê? Essa pessoa, ao longo da sua jornada pública, tem apresentado lutas concretas aliadas a esse grupo, né, que te representa, né? Ou seja, se você é mulher, ao longo da sua vida aí, pública como mulher, essa mulher
têm uma trajetória ligada a projetos que tenham a ver com empoderamento feminino, que tem a ver com a ampliação de políticas públicas para mulheres, ao direito, né, dessas mulheres de terem mais trabalho, acesso à renda, acesso à educação dos filhos, moradia digna, né? Então, é acompanhar esse processo dessas pessoas que estão se candidatando para compreender esse compromisso público com essa representatividade, certo? Então, vamos fazer uma questão aqui do Enem para a gente discutir um pouquinho mais sobre essa questão da representatividade democrática, certo? Espero que vocês aí, hoje em dia, não é nada difícil a gente acompanhar a realidade dos candidatos, né? Porque a gente tem acesso aí a uma série de documentos públicos, a gente tem uma série de informações nas redes sociais, nos sites, né? Então, existe um processo de transparência também muito maior nos processos eleitorais, né? Nos próprios sites de governo, os portais de transparência. Então, é importante que a gente possa acompanhar aí esse processo de uma forma mais próxima e não só pertinho da hora de votar, né? Então, vamos lá. Enem 2017 traz a seguinte questão: a participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, né? Independentemente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles, né? Então, o texto já começa apontando aqui que a participação das mulheres na política é uma questão global, né? Menos mulheres têm participado, disputado eleições, têm participado de cargos públicos. Então, vamos lá. É fato público e notório, além de comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas, ou seja, têm uma baixa representatividade nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. Como assim é o peso relativo, professora? Se a gente vai olhar as estatísticas, a gente vê que uma parte bem expressiva da população brasileira, que eu não vou saber agora dizer para vocês quanto por cento, mas aí fica de tarefa para você pesquisar, né? Quantos por cento da população brasileira é de mulheres, né, de pessoas que se autodeclaram do sexo feminino. Então, isso é importante, né, a gente perceber que existe uma população expressiva de mulheres e essas mulheres, no entanto, não estão presentes ali, né, na política. Então, vamos lá. A pergunta, né? No âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter, né, ou seja, de transformar esse quadro de subrepresentação, tem envolvido a implementação, né, ou seja, o Estado tem implementado o quê? Para poder reverter esse quadro de subrepresentação, para poder minimizar esse quadro de subrepresentação. Então, vamos lá. Letra A. O Estado tem aí implementado leis que combatem a violência doméstica? Sim, né? O Estado tem implementado leis que combatem a violência doméstica, mas não é isso que está perguntando aqui. Aqui está perguntando o que é que o Estado tem feito para diminuir esse quadro de subrepresentação de mulheres em cargos públicos, né? Porque está falando aqui do poder legislativo, então a gente está falando aqui dessas mulheres ocupando esses cargos políticos. Letra B. O Estado tem implementado cotas de gênero nas candidaturas partidárias, né? Então, a gente tem aqui, ó, políticas afirmativas de gênero. Lembrando o que é gênero? Gênero é a forma como a gente compreende aí essas identidades ligadas aí à compreensão do que é ser homem, do que é ser mulher, né, dentro da sociedade. Então, a gente tem o gênero feminino, masculino e outros gêneros, como a gente já estudou, né, como os não binários, né? Então, a gente tem aqui, olha só, cotas de gênero é justamente como se o Estado reservasse um percentual, né, que tem que ser obrigatoriamente cumprido pelos partidos, né, de um número mínimo de
um determinado gênero para poder a candidatura ir para frente, né? Então, a cota é quando a gente reserva ali, olha, essa quantidade aqui, ela tem que existir de maneira obrigatória, né? Então, será que existe aí cotas de gênero nas candidaturas partidárias? Vocês já ouviram falar disso? Né? Então, vejam que o Enem, às vezes tem questões que a gente consegue ter ali uma dimensão interpretativa, nessa aqui a gente também consegue, tá? Mas é importante também a gente ter dados relevantes sobre a atualidade do Brasil. Então, para essa questão, quem sabe aí como está funcionando melhor as leis, né, quanto às questões eleitorais no Brasil, a gente já sabe que existem sim cotas de gênero dentro das candidaturas dos partidos, né, que isso é previsto em lei. A lei brasileira eleitoral, ela não fala exatamente assim, olha, tem que ter tantos % de mulheres. Não fala dessa forma explícita. Porém, existe ali uma interpretação a partir da lei que diz o seguinte, a lei eleitoral, né, diz que tem que ter aí uma proporção de 30% e 70% de um gênero em relação ao outro, né? Então, ou seja, não pode ter 100% da candidatura só pessoas de um mesmo gênero, não pode ter só homem, né? Não pode ter só mulher. Lá não está falando, né, se tem que ter 30% de mulheres. Mas, no geral, a lei tem sido interpretada dessa forma. Por quê? Porque, historicamente, quem ocupa as eleições, os cargos, quem disputa as candidaturas são majoritariamente homens. Então, quando tem essa determinação de que tem que ter uma proporção de 30% e 70% em relação aos gêneros, então a gente está trazendo aí essa dimensão de quem tem sido menos favorecido durante os processos de candidatura, precisam estar aí dentro dessa cota mínima de 30%. Então, grande parte dos partidos tem feito isso. Pelo menos 30% dessas candidaturas, né, têm sido colocadas aí, ocupadas por mulheres, obrigatoriamente. Então, aqui a gente já pode até sinalizar que a resposta correta é a letra B, tá? Mas a gente vai já comentar as outras também. Só concluindo essa questão das cotas de gênero. Então, existe essa questão da lei eleitoral, mas a gente tem também aí iniciativas próprias dos partidos, né? Então, cada partido também tem aí regulamentações internas para decidir essa questão de paridade de gênero. Então, tem partido, por exemplo, que os cargos de liderança, eles são paritários, ou seja, 50% mulheres e 50% homens, né? Isso é uma regra para alguns partidos. Então, a gente vai ver que cada partido, e isso é importante você notar também quando pensar aí nas eleições, buscar como é que os partidos se regulamentam internamente quanto a essa questão de diversidade, representatividade, pluralidade dentro aí do seu funcionamento, certo? Então, vamos lá para a gente terminar de comentar. Letra C, programas de mobilização política nas escolas. Isso é interessante e pode ser que exista debates nas escolas sendo fomentada quanto a essa questão de participação de meninas e mulheres na política. Mas isso não é uma ação direta de implementação no âmbito do poder legislativo. É por isso que é importante sempre você voltar para a questão para você interpretar de maneira adequada. Aqui está falando no âmbito do poder legislativo, né? Então, a gente não está falando aqui da política de educação, certo? Que é onde está aqui situada a letra C. Letra D, propaganda de incentivo ao voto consciente. Ok, né? Existe aí muita propaganda de incentivo ao voto consciente, mas isso tem relação direta com reversão do quadro de subrepresentação de mulheres? Não, né? Não tem relação direta. E, por fim, apoio financeiro às lideranças femininas, né? Isso não acontece, certo? Aqui tem a ver com a gente compreender também o que tem sido feito ou não, ter essas informações de maneira mais direta. Então, resposta correta, a gente tem aí a letra B de bola, né? O Estado tem implementado cotas de gênero nas candidaturas partidárias. E os partidos também, de maneira por iniciativa própria,
tem aí implementado legislações, regulamentações internas quanto a essa questão de paridade de gênero dentro das suas, do seu funcionamento, tá certo? Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro para você aí essa compreensão do que é a representatividade e do peso dela para as nossas decisões aí que dizem respeito, né, às nossas vidas, e que nas próximas eleições vocês se permitam conhecer mais as pessoas que estão candidatas e se permitam também adentrar fundo aí nessas propostas para que a gente possa ter um Brasil cada vez mais com a cara dos brasileiros, tá certo? E das brasileiras também. Grande abraço, até a próxima.